Olá pessoal, bem-vindo à nossa terceira aula do módulo Disaster Recovery. Hoje vamos trabalhar o início do plano de DR. Bom, o planejamento é a base principal de tudo. Saber o que fazer em caso de algum desastre, a gente só vai conseguir fazer isso se realmente tivermos elaborado um bom plano de Disaster Recovery. Se a gente tiver com um bom planejamento. Quando eu digo isso, eu não estou falando do planejamento escrito apenas. Eu estou falando dos procedimentos que a gente vai ter que usar e que vão ter que ser entendidos e executados por qualquer pessoa, e não apenas por quem escreveu. Isso é muito importante. Pode parecer algo meio estranho, até meio mórbido, vamos dizer assim, mas toda vez que se pensa em recuperação de desastre, a gente pode ser que a pessoa que escreveu o planejamento tenha ido junto no desastre. Sim, é um fato real, a gente tem que levar isso em consideração. Imagine, por exemplo, a situação do que aconteceu nas Torres Gêmeas. Algo bem racional, um exemplo bem típico, assim que todo mundo conhece, né? Já faz um bom tempo, mas que todo mundo conhece. O desastre das Torres Gêmeas. Se vocês não acham, vocês não têm praticamente certeza comigo de que algum ou até muitos DBAs morreram nesse dia. Isso é fato. Muitos bancos de dados nesses dias deixaram de existir. E para que a empresa não deixe de existir junto com o banco de dados, é necessário que se tenha um plano de disaster recovery. É muito sério isso. Quem monta um plano de DR perfeito tem que fazer como se fosse uma herança para a posteridade. Ou seja, algo para se acontecer algo comigo, alguém consiga dar andamento, alguém consiga, assim, colocar essa empresa no ar novamente. É muito importante termos essa ideia em mente, para que a gente possa, sim, a partir daí, fazer um plano de disaster recovery com bastante qualidade. Bom, sendo assim, então, o seu entendimento tem que ser quase que uma receita de bolo. O entendimento desse nosso plano de disaster recovery, algumas empresas que eu já trabalhei, enfim, que eu já ajudei a montar o planejamento, a gente fazia todo ano. Isso é muito interessante que se tenha essa visão na empresa, um dia onde a gente faz a ativação do ambiente contingência. O que seria um ambiente contingência? Se você tem, por exemplo, um data guard, se você tem, mesmo que você não tenha um data guard, mas você montar um clone do seu ambiente completo, com aplicações, com tudo, e daí você, em um determinado dia, algumas empresas nem avisam o dia que vai ser, fazer um ponto de corte, ou seja, baixar aquilo lá como se realmente tivesse ocorrido um desastre e fazer o teste da retorno desse ambiente, ou seja, o teste de que o ambiente volte a funcionar. Para que é muito importante no seu planejamento de disaster recovery você ter o tempo que você demora, ou seja, o tempo de downtime, o tempo necessário para voltar nesse ambiente todo operacional. Quais pessoas vão ter que ser envolvidas, quais aplicações. Nesse momento, você vê que não é apenas DBA. São muitas pessoas que têm envolvido. São pessoas responsáveis pelos sistemas, enfim, diversas pessoas vão estar envolvidas nesse processo. Mas o que eu quero que você entenda é a visão que eu coloquei aqui da receita do bolo. Receita de bolo, o que é? Bom, você pode não ser um exímio cozinheiro, mas se alguém disser para você que você vai fazer um bolo, vai te dizer lá tantas xícaras de farinha, tantos ovos, uma colher de margarina, enfim, você vai conseguir fazer o seu bolo, correto? Nada mais é de você ter um plano aonde qualquer pessoa possa executar. Como eu havia comentado, em algumas empresas que eu já trabalhei, nesse dia de fazer teste de contingência, de fazer o teste do ambiente, a gente fazia da seguinte forma: não era DBA que voltava ao ambiente, era o cara lá que trabalhava com aplicações, era um desenvolvedor, era um cara de redes que voltava o banco, era um cara de banco que fazia as conexões de rede. Para que isso? Para testar se a documentação realmente está receita de bolo. Segue a dica.
É muito interessante. Uma receita de como voltar tudo caso ocorra um desastre. No nosso curso, a gente vai aprender no dia a dia como montar um plano para que a recuperação seja possível. Eu vou estar falando, hoje a gente vai comentar bastante sobre a ferramenta de backup, porque, claro, para que você consiga voltar, você tem que ser algo que seja voltável. Nesse caso, precisamos ter um backup. Durante o curso, eu vou comentando as ferramentas. Vai ter momento que a gente vai fazer essas cópias, vai fazer esses backups, vai ter momento que a gente vai simular falhas e restaurar essas falhas específicas. E tudo isso a gente já vai colocando no nosso plano de disaster recovery. Uma melhor prática de configuração de ferramenta, uma forma de tomada de tempo, enfim, tudo isso vai fazer parte do dia a dia do nosso curso para que você saiba como montar um bom ambiente e montar um bom plano de você recuperação de desastre, caso isso aconteça. Uma palavra que não existe, na verdade, mas que eu gosto bastante de utilizar ela, a gente tem que aprender como deixar o ambiente voltável. Não existe essa palavra, mas eu acho legal, porque ela significa o quê? Você deixar o ambiente de forma que ele possa voltar como estava. Para que eu possa voltar um backup, ele precisa primeiramente ter sido feito, vocês concordam comigo? Ora, para eu ter algo, para eu conseguir voltar ao ambiente, eu tenho que ter algo para voltar como o ambiente estava antes do desastre. Esse desastre, como já vimos, pode ser intempérie, pode ser um acidente nuclear que seja, enfim, não importa. Temos que ter uma forma de voltar a isso. Por falar em acidente nuclear, só falar uma curiosidade aqui, que alguns alunos meus já sabem, eu gosto de comentar isso porque eu acho bastante curioso. Um plano de disaster recovery top de empresas multinacionais, eles contemplam até que tenhamos ambientes de disaster recovery, ambientes de contingência, que daí no caso já teríamos um data guard, por exemplo, aonde esse data guard está montado a uma distância do banco principal, que é a distância aonde, se por um acaso cair uma bomba atômica em um deles, o outro não é afetado. A distância de uma reação nuclear. Pode parecer algo bastante estranho, algo bastante assim, até, vamos dizer assim, pessimista, mas tem que se contar com todas as situações. Como eu disse, montar um plano de DR requer que você seja racional. Não pense que você vai estar lá para fazer, não pense, a hora que precisar eu dou um jeitinho porque eu sei como é que foi. Não, temos que pensar que talvez a gente não esteja mais no momento, ok? Como eu comentei, para que eu possa voltar um backup, em primeiro lugar, ele precisa ter sido feito. Ora, pode parecer até estranho, uma constatação ridícula, mas é importante. Já aconteceu, já vamos ter que voltar um backup e esse backup não tinha sido feito, porque ele estava automatizado, não era cuidado para ver se realmente esse backup estava sendo realizado. Então é algo que pode parecer ridículo, mas é muito, muito importante. Para uma empresa grande, a gente tem que ter uma frequência de backup maior, porque a quantidade de dados também é maior. Claro, a gente vai estar falando em tamanho de bancos, vamos estar combinando backup de archive, que todo mundo já conhece, não é o foco da gente trabalhar com isso, explicar o que é archive log aqui no momento, que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. Mas a gente vai combinar backup de archive com backup full, então tudo isso é algo bem importante, isso é algo que tem que estar na mente, tem que estar no radar de que vai montar esse plano de DR. Sendo assim, então, a gente vai estudar uma ferramenta que vamos utilizar primeiramente para fazer a primeira tarefa de um plano de disaster recovery, que já vamos ver qual é essa tarefa. A primeira tarefa, então, de um plano de DR, de um plano de disaster recovery, como eu disse, a gente tem que voltar. A gente tem que ter um backup, e esse backup, ele precisa de alguns itens muito importantes. Bom, esse backup primeiro precisa ser efetivo. Um backup efetivo
é um backup que tem uma boa periodicidade. Imagina um ambiente OLTP, onde são feitas milhares de transações por dia, eu fazer o backup uma vez por semana. Bom, se esse banco não tivesse em modo archive log ainda, vocês sabem que quando um banco não está em modo archive log e eu preciso voltar o backup, eu consigo voltar à situação do último backup full e boa. Se meu último backup full fosse de 4, 5 dias atrás, ia perder 4, 5 dias de movimentação. Acreditem, para uma empresa isso pode representar a quebra mesmo que eu ainda tenha o backup. Se não for a quebra, vai ser com certeza um retrabalho muito grande, né, de ter que refazer tudo aquilo que foi feito. Então, um backup ele primeiro tem que ser efetivo. Significa ele ter boa periodicidade, efetivo de estar armazenado em local de fácil acesso, caso seja necessário, e rápido. O maior problema quando temos um desastre que precisamos fazer uma recuperação é o tempo que vai demorar esse recover, o tempo que vai demorar essa recuperação. O downtime, que a gente chama que é o tempo de ambiente baixado. Para uma empresa, o downtime significa, melhor, para a grande maioria das empresas, o downtime significa perda de dinheiro. Lógico, tempo parado, tempo é dinheiro, como todos dizem, né, na vida comercial, tempo é dinheiro. Tempo parado, dinheiro desperdiçado, dinheiro jogado fora, enfim. Então, a gente tem que manter conseguir voltar o mais rápido possível. E outra coisa do backup efetivo, pode parecer ridículo, mas eu já vi em algumas situações, não de banco de dados, mas situações de servidores, em aplicações, enfim, que o backup era feito bonitinho, mas armazenado dentro da própria máquina. Aí você imagina, se eu tenho um problema na máquina, é lógico, se for um problema físico, por exemplo, um problema de hardware, o backup não vai servir para nada. O backup só seria útil caso fosse uma falha de software, uma falha de usuário, update firmware, e sim. Mas o que acontece na grande maioria das vezes, ou o que a gente tem que sempre imaginar, a gente tem que esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Então, a gente tem que se preparar para que realmente, caso venha acontecer um desastre muito grande e ele seja físico, a gente possa voltar. O mais simples possível de ser retornado. Isso aqui tem a ver com a receita de bolo que comentamos alguns slides atrás. No slide atrás, receita de bolo. Então, ele precisa ser o mais simples possível de ser retornado, aonde talvez até uma pessoa que não seja um DBA mesmo consiga, seguindo ali o passo a passo, fazer. Tamanho que facilite o seu transporte. Imagine que muitas vezes o backup é feito em um determinado local, mas ele não vai ser restaurado ali. Ele vai ter que ser transportado mesmo fisicamente em fita, em HD, enfim. Ele vai ter que ser transportado para que ele possa, sim, em outro local, ser feito o restore desse banco. Então, é importante que tenha um tamanho que facilite o seu transporte. A gente fala aí que não seja um tamanho de tera, imagina um arquivo com tamanho de tera, o tempo que vai demorar para copiar esse arquivo. Então, por isso que a gente usa algumas ferramentas, algumas formas de diminuir. Mesmo que a base seja grande, eu não estou falando em compactação, muitas vezes eu estou falando em quebrar esse arquivo de backup em vários arquivos para que fique mais fácil o transporte. E lógico, principalmente, esse backup precisa ser capaz de ser retornado. Lembram da palavra nova que eu falei para vocês aqui? Tem que ser voltável. Então, guarde essa palavra que não existe, mas acreditem que ela é muito importante. Principalmente, esse backup precisa ser capaz de ser retornado o quanto antes, assim que for necessário. Vou começar falando de backup e eu vou falar sobre uma das mais, eu acho que é a mais importante ferramenta nativa. De todas as ferramentas que a gente tem, que acompanham o banco de dados, eu acho que o RMAN, Recovery Manager, que é nativa sim, não precisa ser pago nada mais por ela. Ela é uma ferramenta muito top, a ferramenta que a maioria dos DBAs utiliza.
sim, eu diria que 80% dos DBAs, se não mais, posso afirmar seguramente que utilizam o Recovery Manager, que é o gerenciador de recuperação, como ferramenta de backup. Como eu falei, é uma ferramenta Oracle e o legal dela é o seguinte, isso aqui ó, dispensa a utilização de qualquer outra solução de backup interligada a ela, qualquer outra mesmo. Ela faz toda a parte de backup, gerenciamento do backup, só com ela você consegue fazer. Algumas características interessantes, uma ferramenta de fácil utilização, como eu disse, não precisa de nenhuma outra aplicação acoplada. O comando dela, a forma de trabalhar, lembra um pouco o antigo DOS, lembra você trabalhar, enfim, com SQL Plus em tela preta, é realmente através do comando de linha de tela preta. Ele pode sim ser utilizado através do Enterprise Manager, ou seja, através do EM, né? Pode ser utilizado através de janelinhas e tal, como eu sempre brinco por DBA de telinha. Porém, eu gosto de ensinar a forma que eu chamo de forma raiz, que é aquela de onde você abre a tela preta e ali você programa os seus comandos. Por que eu prefiro assim? Para os alunos que já estão comigo há mais tempo, sabem que eu sempre comento que algumas vezes você vai no cliente fazer um trabalho e você não tem Enterprise Manager configurado. E ele é um pouco custoso de se configurar, um pouco trabalhoso, vamos dizer assim, quando não tem. Imagina você chegar, estar numa situação de desastre recover, ou você vai montar um plano de backup, ou você vai executar um plano de DR que tem, e você fala assim, eu preciso da telinha para poder fazer. Esquece, meu amigo. Você vai ser chutado de lá, porque não esquece que quando existe esse problema, quando você está principalmente tentando recuperar o ambiente, os nervos já estão à flor da pele e ninguém quer saber de desculpa, ninguém quer saber de demora, tem que ser o mais efetivo possível. Então, por isso que a gente vai trabalhar sim, da forma, como eu disse, da forma raiz, trabalhando na telinha preta. Não vou ensinar a trabalhar com Enterprise Manager? Não vou ensinar a trabalhar com Enterprise Manager. Quem quiser, alguns alunos já me perguntaram, quem quiser, existem vários materiais, internet, enfim, que fazem através do Enterprise Manager. Se alguém tiver alguma dúvida específica, pode me perguntar, mas não, no treinamento eu não vou colocar, porque eu acho que não vale a pena. Contrariando talvez o que a Oracle coloca nos treinamentos dela, que grande parte é feito na telinha mesmo, não na tela preta, mas na telinha web, né, vamos dizer assim. E porque, claro, eles têm que vender a forma de se trabalhar com a ferramenta, afinal de contas eles atualizam, afinal de contas eles pegam e melhoram ela também. Ela é interessante, é legal, mas como eu gosto de fazer um curso sucinto, eu gosto de fazer um curso sem muito mimimi, então eu não coloco essa parte de telinha não. Principalmente nesse curso de DR, não. Nos cursos de DBA Júnior, Pleno, a gente mostra alguma coisa, mas aqui não, vocês não vão ver a telinha do Enterprise Manager para trabalhar na configuração. Bom, outra coisa interessante, outra característica bem interessante entre muitas do Recovery Manager é que ele permite controle e gerenciamento da performance durante o processo. Existem algumas views específicas do Recovery Manager, do RMAN, que a gente consegue ver como que está a performance naquele momento, como que está indo, se ainda falta muito. Lá no Vedora Longop você consegue ver quanto já foi feito do processo e quanto ainda falta. Então, é bem útil essa forma de você gerenciar a performance, porque quando você está voltando um plano de recover, acredite, a quantidade de gente que vai ter atrás perguntando quanto tempo falta, já acabou, já terminou, então a gente tem que ter pelo menos um lugar para olhar, para dizer, olha, ainda vai faltar bastante tempo, espera, ou está quase acabando, enfim, tem essas ferramentas, tem essas opções para ajudar a gente no dia a dia. Continuando ainda as vantagens do nosso Recovery Manager, nosso RMAN, permite trabalhar com volume de dados muito grandes. Tá? Eu já trabalhei com base de dados de mais de 10 tera, feito backup e feito restore do backup, sem problema nenhum.
Como eu falei, a gente às vezes quebra em pedaços do backup, pedaços de 10 GB, desculpe, para que ele possa ser mais fácil o transporte, manuseio do arquivo, até mesmo nas questões de fita. Porém, ele é muito, muito efetivo mesmo e a gente trabalha com quantidades de valores bem grandes de banco, quantidades de valores de dados muito grandes. Eu disse que a gente não tem necessidade de uma outra ferramenta, mas principalmente quando eu quiser trabalhar com fita, pode ser que eu queira utilizar uma ferramenta de terceiro, como o TSM, que é uma ferramenta da IBM muito boa, NetBackup, Bacula, enfim, ou qualquer ferramenta de backup, a grande maioria das ferramentas de backup de terceiro, a maioria não, eu diria que todas as ferramentas de backup de terceiro que trabalham com Oracle, com banco de dados Oracle, com database, eles fazem integração com RMAN. Tem que fazer integração com RMAN. Ele tem uma interface bonitinha, ele controla a fita, enfim, mas por trás, quem está fazendo o trabalho é um script RMAN que está rodando isso. E o legal do RMAN é que ele não é utilizado apenas para criar backup e para recuperação. Eu posso utilizar ele para criar ambiente de replicação, como por exemplo um DataGuard. Eu posso criar ambiente de desenvolvimento, homologação, através de duplicação de banco. Além de gerenciar todos os backups em ambiente através de um catálogo de backup, que é uma outra forma de se trabalhar com a RMAN também, eu ainda podia citar que com a RMAN eu posso utilizar para corrigir bloco corrompido, eu posso utilizar para fazer desfragmentação, enfim, são várias coisas que eu posso utilizar o RMAN para trabalhar. Então, é uma ferramenta da qual eu confesso que eu sou bastante fã, eu utilizo muito, eu me especializei bastante em utilização dele, porque hoje em dia, como eu disse, não é fácil, mas DBA que trabalha na recuperação ainda é uma das áreas de maior remuneração, porque, claro, a gente é acionado no momento que praticamente ninguém consegue fazer mais nada. Um exemplo de um ambiente com RMAN, eu já usei esse mesmo exemplo no curso, quem fez o curso comigo DBA Pleno já viu isso aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu comentei, que eu tenho aqui um exemplo de um RMAN executando. Esse RMAN ele pode mandar informações de um database principal, que pode ser gerenciado numa fita, esse backup pode estar indo para uma fita. Eu posso utilizar para duplicar ou criar um banco de dados standby, no caso de fazer um DataGuard. Eu posso utilizar com catálogo de recuperação, com Recover Catalog, com esquema de Recover Catalog para controlar os backups. Eu posso fazer isso através da linha de comando ou posso fazer, como eu falei, gerenciado através do EM, do Enterprise Manager. Seja qualquer uma dessas situações que eu queira utilizar, o RMAN ele é muito, muito assim, útil, ele é muito eficiente em fazer essas informações. Essa documentação é parte oficial do que está encontrado no site da Oracle quando fala a respeito do RMAN. Ele é tão legal, ele é tão fantástico, como eu disse que ele não faz apenas backup, ele também controla a versão dos backups. Eu vou fazendo um monte de backup e em determinado momento esse backup não é mais necessário. Ele se torna, como a gente diz, obsoleto. E um backup obsoleto, ele pode ser deletado através de uma política de retenção. Política de retenção é onde eu crio a norma que diz quanto tempo um backup precisa ser retido. Ou seja, quanto tempo eu vou precisar manter esse backup no meu ambiente e depois ele pode ser jogado fora. Isso varia muito e tem que fazer parte do nosso plano de recovery, varia muito do tipo da empresa. Existem empresas, por exemplo, com capital aberto, com capital na bolsa, empresas que fizeram IPO e que precisam, pela norma, ter um determinado tempo esses backups armazenados, sei lá, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Se eu precisar voltar 5 anos, eu tenho que estar lá.
Confesso que eu nunca vi precisar voltar tanto tempo, mas talvez uma situação de auditoria, enfim, fosse necessário e quem vai montar o plano, quem vai montar a política de retenção tem que saber a respeito disso. O próprio RMAN, então, quando você define uma política de retenção, ele é capaz de deletar os backups chamados de obsoletos. Existe um comando que você coloca delete obsolete e ele mata, ele faz o backup, terminou aquele backup, ele mata tudo que está obsoleto. A vantagem disso é que não ocupa aquele espaço gigantesco no seu storage, nos seus discos, enfim, não vai ter aquele espaço à toa. Para que a gente possa gerenciar todas essas informações, o RMAN precisa de um repositório de dados e informações. Um lugar onde ele vai catalogar esses backups, onde ele vai catalogar essa política de retenção. Veja, não é um lugar onde ele vai guardar o backup, é o lugar onde ele vai ser o repositório de dados das informações. Tem um lugar onde eu guardo os meus arquivos, onde eu guardo os datafile, a cópia do datafile, guardo a cópia de archive log, enfim. Mas existe também o local aonde eu vou guardar a informação a respeito dos backups. Que quando ele for retornar um backup, ele vai ler, a RMAN vai ler e vai saber o nome do banco, qual que é o nome dos datafile, aonde aqueles datafiles estão, quem é o SP file, enfim, vai ter toda essa informação. Por default, o RMAN utiliza o nosso control file. Já conhecemos o control file, que é o arquivo de controle, que é um arquivo que faz parte dos arquivos vitais do banco de dados, o nosso control file. Por default, ele utiliza o control file para isso. Porém, existem algumas empresas com ambiente muito grandes de banco que pode ser necessário um gerenciamento maior de dados e mais rápido sobre os backups. Também é interessante para que se tenha um controle dos scripts de backup. Enfim, existe uma outra forma que não é armazenando simplesmente no control file, que é criar o chamado banco de dados de catálogo, e aonde você coloca um banco de dados a mais no seu hall de banco de dados, porém ele vai gerenciar todos os backups da empresa. Ele vai gerenciar todos os outros backups da empresa. É um banco a mais, logo você vai ter o ônus de ter um banco a mais para fazer backup, de ter toda essa informação, porém tem como vantagem a centralização das informações de todos os backups, script de execução em um só lugar. É interessante dizer que eu coloquei aqui, que nem mesmo a Oracle, tá, recomenda, nem mesmo a própria Oracle recomenda a sua utilização caso o ambiente não seja grande o suficiente que faça valer a pena essa configuração. Eu trabalho como DBA já vai aí para 20 anos. E eu confesso para vocês que até hoje, 2 clientes que eu atendi, a gente tinha um catálogo de banco de dados. Banco de dados armazenado em catálogo, né? As informações armazenadas em catálogos. Porque, afinal de contas, como eu disse, é mais um banco para cuidar. O catálogo é mais informação que você tem. E ele é bom, é útil, muito. Mas ele pode perfeitamente, na maioria das empresas, utilizar realmente o control file como repositório sem necessidade nenhuma de você ter que criar esse catálogo de banco de dados. Mas é interessante saber que existe. Se alguém pretende fazer prova de certificação, pode ter um comentário e vocês vão saber, vão lembrar, né, que isso existe, porque eu já comentei isso no quem fez comigo o curso de DBA Pleno, já ouviu falar a respeito do catálogo, já foi feito inclusive um catálogo de gerenciamento de backup. Legal, gente? Dando prosseguimento ainda, como a gente já comentou, a elaboração de um bom plano de DR depende da cópia dos dados do backup. O primeiro passo que a gente precisa saber é que o RMAN precisa ter algumas configurações feitas e analisadas que elas dependem muito do ambiente, depende do cliente, depende do estilo da empresa,
Depende de várias coisas que precisam ser analisadas para a gente saber, né, que tipo de configuração vai ser feita no Recovery Manager. Com a RMAN, a gente vai criar cópia de segurança de todos os itens necessários para voltar ao backup, seja no data file, control file, redolog archive e SP file. A gente vai precisar fazer, vai trabalhar com ele nas cópias dos itens necessários para se voltar o backup. Archive log, né, log arquivado, archive log. Então, é muito importante isso, saber que a gente vai ter que ter todos esses itens em backup para poder voltar. Bom, relembrando um pouco do que a gente já viu no DBA Junior, DBA Pleno e outros cursos, enfim, sempre que instalamos um banco de dados e obrigatoriamente quando isso vai para produção, a gente precisa configurar um plano de backup. Eu digo obrigatoriamente porque ninguém vai fazer montar um ambiente produtivo sem colocar um backup para ele. É praticamente um suicídio profissional, uma situação dessa. Como eu falei, ele é uma ferramenta que não precisa ser instalada. Ele é instalado automático, nativo na instalação do Oracle Database, desde versões antigas, versão 8, 9, 10, 11, 12, vai continuar para sempre, eu imagino, a RMAN ou algo muito melhorado dele, para que a gente possa fazer os nossos backups. A gente precisa então saber configurar ele corretamente para que a gente tenha uma boa utilização. Eu vou relembrar algo que a gente já comentou. Para quem fez outros cursos vai ser relembrar, mas para quem está fazendo o curso de DR agora, é necessário para que começar a trabalhar no nosso ambiente específico. Existem as configurações iniciais do RMAN. Essas configurações, lembrando que a gente já viu em cursos anteriores, como eu disse, temos um tipo de configuração que é a primeira configuração que é feita, que ela é chamada de configuração persistente. Por que persistente? Ela é uma configuração que quando você pode restartar o seu banco, pode restartar tudo, ela não vai mudar essa configuração. Ela vai permanecer exatamente igual. A hora que você pegar e reiniciar o seu banco, vai estar lá a configuração do mesmo jeito que você fez, até que elas sejam alteradas novamente. Para isso, a gente vai acessar o RMAN. Para você acessar o RMAN em um determinado ambiente, você vai ter que estar com a variável Oracle Seed setada e você digita RMAN target barra no prompt do sistema operacional, tela preta, e ele vai entrar no RMAN. Ele vai dizer para você que está conectado no banco, vai dizer para você que está conectado no banco específico, vai dar o DB-ID do banco, e você vai digitar o comando show all. Show all é mostrar tudo. Ele vai mostrar as configurações persistentes que eu tenho configurado no meu ambiente. Algumas das configurações persistentes a gente consegue alterar no script. Eu posso dizer no script que para aquela execução eu quero que seja algo diferente. Se não, vale o persistente, que passa a ser o default do ambiente. Analisando a saída do show all, ele traz as configurações que no momento são persistentes e que quando você tem que recém-instalar o banco, essas configurações são as default. Vamos analisar um pouco para que a gente possa entender melhor o que ela quer dizer. Primeira configuração, Using Target Database Control File instead of Recovery Catalog. Ele diz o seguinte: como eu já comentei, existem duas formas de armazenar os dados do backup. Quando eu falo dados do backup, mais uma vez lembrando, eu não estou falando do que é armazenado, eu falo das informações a respeito do backup. Pode ser no Control File, como diz ali, ó, Using Target Database Control File instead of Recovery Catalog. Ele está dizendo que está utilizando um control file do banco de dados em vez de utilizar um catálogo de recuperação. Como a gente já sabe que existem duas formas, ele está utilizando o default, que eu já disse também, que é o control file. Configuração do RMAN para o database com
unique name RMAN configuration parameter for database with DB unique name ORCL. Ele está trazendo para mim o nome do banco do backup, que é o ORCL, o nome padrão, enfim, que a gente colocou aqui. Poderia ser produção, poderia ser HML, enfim, depende do nome que você deu para o seu banco. Outra coisa bastante importante aqui é Configure Retention Policy to Redundancy 1. Aquilo ali é o seguinte, ele está dizendo, esse é um parâmetro que ele define a política de retenção. Lembra a política de retenção que eu comentei alguns slides atrás? Então, ela é definida agora com esse parâmetro Configure Retention Policy to Redundancy. Ele está 1, que é o default, que é o padrão. Você pode ver que eu coloquei ali o símbolozinho de tralha, vamos dizer o hashtag, né, como diz a moçada hoje em dia, default, para você saber que aquele ali é o parâmetro default, o parâmetro normal do banco, quando ele é instalado pela primeira vez. Vamos aproveitar esse momento para vamos aproveitar e comentar a respeito desse quando a gente estiver utilizando, montando a estratégia de backup e política realmente de retenção. Mas só adiantando que ele está dizendo que ele está tendo uma redundância de 1, ou seja, ele vai ter um arquivo de backup mais um. Quando tiver o terceiro, um deles vai se tornar. Continuando, definir a política de retenção de um banco, então dizer quanto tempo ele vai ficar retido até que se torne obsoleto, desnecessário. Essa, como eu disse, é uma das grandes tarefas da elaboração de um plano de disaster recovery. A definição de uma política de retenção correta está diretamente ligado ao gerenciamento do que a gente lembra, que é a nossa Fast Recovery Area, que é a área de recuperação do nosso ambiente, o qual, por default, a gente guarda os arquivos ligados ao processo de recovery, e que quando eu utilizo o Fast Recovery Area, o próprio Oracle faz o gerenciamento, e de acordo com essa política de retenção, ele pode expurgar automaticamente os arquivos que não são mais necessários. Ou eu posso definir no próprio script, faço um script de backup, delete o obsoleto. O que ele faz? Ele faz o backup e deleta o que se tornou obsoleto. Basicamente, existem dois tipos de retenção. Dois tipos que são mutuamente exclusivos, ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. Primeiro item, quantidade de arquivos a serem mantidos. Exemplo, se eu quero uma cópia de cada arquivo de dados, e a quantidade de dias que eu posso querer voltar, que é o chamado Recovery Window. Eu posso dizer quantas cópias eu quero, 2 cópias, redundância 2 cópias, 3 cópias, 4 cópias, enfim. Se eu tiver redundância 2 cópias, a partir do momento que entrar a terceira, a mais antiga fica obsoleta e pode ser deletada. Se eu trabalho com Recovery Window, que é com dias que eu posso querer voltar, eu posso dizer assim que eu quero ter um backup que me permita voltar até 15 dias atrás. E com isso eu mantenho uma recovery window, uma janela de recuperação de 15 dias. Ou seja, se eu precisar hoje voltar ao meu banco a 15 dias atrás, ele vai ter informações para isso. Ele grava informação de backup, ele grava informação de archive, ele mesmo faz esse gerenciamento do que eu vou precisar para voltar. Se eu vou precisar de backup de archive, se eu vou precisar de backup full mais archive, só archive, enfim, ele que gerencia isso. É fantástico mesmo esse algoritmo de gerenciamento e funciona. Todas as vezes que eu usei, eu nunca tive problema. Como eu disse, ambas as políticas, elas são exclusivas. Exclusiva significa dizer questão de prova isso, tá? Que ou você escolhe uma ou você escolhe a outra. Não tem como você fazer, eu quero que sejam mantidos tantos arquivos e que ainda tenha um recovery window. Impossível, porque quando você diz a quantidade de arquivos, não necessariamente que você vai conseguir voltar a quantidade de dias. E quando você diz a quantidade de dias, não importa quantos arquivos precise para isso. Definir uma política adequada ao ambiente é uma tarefa não só do DBA, mas em conjunto com a equipe de sistema operacional,
com equipe de storage, se for separada. Em ambientes pequenos, normalmente, aliás, muitas vezes o DBA, que é o cara de storage, o DBA, que é o cara de sistema, ele que acaba fazendo tudo. Mas em companhias maiores, tem-se essa segregação de funções. E é muito salutar, é muito legal, muito saudável essa segregação de funções, onde várias pessoas se juntam, um de sistemas, um de storage. Muitas vezes o pessoal do negócio também precisa, a equipe de negócio precisa estar envolvida. Como eu comentei, existem leis que exigem tanto tempo de backup armazenado, e para isso só quem vai conseguir te ajudar é o pessoal de negócio, governança, enfim, para trabalhar isso. Como eu disse aqui, pode parecer estranho, mas a equipe de negócio deve participar nesse processo, sim, porque eles que vão ser impactados caso precise voltar um backup, caso você tenha que efetuar um plano de DR, eles que vão ficar esperando, né, a ansiedade vai ser deles para que volte tudo ao normal. Continuando ainda, Configure Backup Optimization Off. Eu posso otimizar o backup, eles vão ignorar qualquer arquivo que não mudou, desde que já tenha sido feito o backup dele antes. Um arquivo pode ser um data file, um redo log, um archive log, desculpe, um conjunto de backup. Outra vantagem que a gente ativar, que isso aqui que vem por default desativado, é uma cópia de segurança falhar. Outra vantagem que se pode ativar é essa otimização, e uma cópia de segurança falhar, pega onde parou quando você reinicia o backup. Então, é legal, falhou uma cópia e colocou para fazer o backup de novo, ele vai a partir dali. Então, essa otimização, embora ela seja off, é legal que ela seja mudada para on. Configure Default Device Type to Disk. Esse backup default ele vai ser feito para disco. Se você tiver que configurar para fita, você vai ter que colocar o endereço da sua library, vai ter que colocar qual que é a ferramenta de library que está usando e colocar o to SBT, que está aqui. Vai ter que colocar. Não vou fazer a brincadeirinha que eu faço nos outros cursos até agora, que eu falei que não é na Globo, é no SBT. Pronto, já fiz a brincadeira. Mas enfim, brincadeira boba, né? Mas piadinha sem graça à parte, é muito interessante. Muita gente utiliza colocar esse backup em fita, principalmente um volume muito grande. Muitas vezes também empresas trabalham da seguinte forma: deixa o backup em disco e depois vem uma outra ferramenta, aí sim uma ferramenta de terceiro, pega esse arquivo e move para a fita. Então, a maioria das vezes, a maioria dos clientes que eu tenho configurado fita é dessa forma que trabalha. Configure Control File Auto Backup Off vem por default. Eu acho que essa é uma das configurações mais importantes do RMAN. Ele define que sempre para se fazer um backup deve ser levado junto uma cópia do control file do SP File. Então, acostume em alterar lá no prompt do RMAN, você digita configure control file auto backup, coloca on, ponto e vírgula, e automaticamente ele pega essa configuração como persistente. Tudo que tem aqui que você precisar mudar a configuração, todas as configurações que a gente tem aqui, basta eu copiar esse aqui completo e alterar o que eu quero. Copio até aqui, em vez de off, coloco on, ponto e vírgula, e ele executa para mim e altera. Então, é importante você configurar para que ele leve uma cópia, faça um auto backup do control file do SP File. Porque se você precisar voltar, você pode fazer um restore control file from auto backup e ele restaura o control file para você. Como o control file é o cara que tem todas as informações do backup, você está bonito na foto, você consegue restaurar o restante do banco de uma forma mais simples, caso venha a perder tudo. Essa configuração deve ser sempre alterada imediatamente ao se instalar um banco para fazer parte das melhores práticas. Toda vez que você vai configurar um backup, uma das primeiras coisas que você coloca é colocar o Configure Control File Auto Backup On, ok? Para que você não tenha problema se precisar de uma cópia do Control File. Configure Control File Auto Backup Format for Device.
define o local e o formato do backup do control file quando é feito com o auto-backup, que foi definido no comando acima. Se você ver, ele vai ser colocado para disco e vai ter um padrão específico. Configure Device Type Disk Paralelismo 1 para o backup set. Aqui eu estou definindo o grau de paralelismo que vai ser feito o backup. Estou definindo o grau de paralelismo direto no RMAN. Eu posso definir ele dentro do script também, abrindo canais, mas colocando aquele direto no RMAN, é com esse item que eu vou utilizar, é com essa configuração que eu defino a quantidade de paralelismo. Aqui está paralelismo 1, que é o default, ou seja, vai abrir um paralelo só. Se eu quiser mais, eu posso definir. Lembrando que paralelos ocupam CPU, ocupam bastante CPU inclusive, e pode vir a dar um problema, vamos dizer assim, pode vir a deixar o ambiente lento durante um processo de backup. Lembrando ainda que, embora o RMAN é nativo, algumas peculiaridades são inerentes à versão. A versão que eu quero dizer é assim, se você tem a versão Standard, Standard Run, se você tem a versão Enterprise Edition. Tudo que se fala em paralelo requer a versão Enterprise. A única versão do Oracle até então, pode ser que a Oracle mude, mas até então, que trabalha com paralelismo é a versão Enterprise do Oracle. E não utilizem, se não tiverem a feature, porque a Oracle pode fazer uma auditoria e vir a cobrar você por estar usando algo que não está sendo pago. Configure Data File Backup Copies for Device Type Disk. Toda vez que o sistema processa um backup, ele cria um grupo de arquivos de backup. Caso eu queira que ele crie mais do que um grupo de arquivo, eu vou colocar ali, vejam que não tem nada a ver com a redundância. Eu posso dizer que toda vez que ele criar, por exemplo, do data file do Table Space System, que ele não crie só um arquivo, ele crie 2 arquivos de backup. Por default é 1. Eu normalmente não altero, porque seria duplicar espaço para o mesmo lugar. Não vale a pena. Mas eu poderia fazer mais do que uma cópia para ser alterado pelo mesmo valor, caso eu quisesse. Configure Archive Log Backup Copies for Device to Disk 1. Mesma situação acima, só que para cópia de backup de Archive Log. Se eu quero mais de uma cópia de Archive Log, ou se uma só é o suficiente. Configuração de criptografia de backup. Permite criar cópia de backup criptografado e que somente serão utilizadas com a chave de descriptografação, com a senha. O de baixo diz que tipo de algoritmo de criptografação que vai ser utilizado pelo Oracle. Eu posso definir o tipo que eu quiser. Por default, vem off a criptografia, não vem criptografado. A maioria dos ambientes que eu trabalhei até hoje, que trabalhavam com criptografia, eram bancos. O restante não trabalha com criptografado, trabalha assim da forma como está aqui, database off criptografia. Configurando a compressão, eu posso ainda definir que tipo de compressão que eu quero para o meu backup. A configuração, o algoritmo basic é o default para minha compressão. Define se o banco de dados terá definido compressão como default para os backups. O algoritmo de compressão irá dizer ao banco de dados qual o nível de compressão, ou seja, quanto ele deverá comprimir para que os arquivos de backup fiquem o menor tamanho possível. É uma boa prática quando você tem espaço muito limitado para armazenamento, porém o tempo de backup costuma demorar mais para a conclusão. E no comando de restore, isso é importante, questão de prova, não requer nenhuma configuração ou comando diferente. Na hora que você fizer o RMAN restore, ele já vai entender que aquilo ali está compactado, vai descompactar e fazer o restore. Costuma ter um tempo a mais para fazer o backup e para descompactar, porém, eu acho que hoje em dia, com os preços que temos aí de storage, enfim, isso era muito útil no tempo que surgiu, porque não é novo da versão 12, já tinha lá desde a versão 10. Era
útil quando o storage era muito caro. O preço do mega era altíssimo. Então até valeria a pena se falar em compressão para diminuir o espaço de backup. Mas hoje em dia não vejo isso como algo muito viável. Então não muito utilizado e deixar no padrão default mesmo, acho que seria legal. Configure Archive Log Deletion Policy to None. Configurando a deleção de Archive Log. Habilita e define a política de deleção para os Archive Logs. Deleção automática para os Archive Logs. A única coisa que a gente tem que cuidar é se o ambiente tiver DataGuard para que não percam Archive Logs que não foram aplicados ainda. Porém, o Oracle nas versões mais novas, a partir da 11, 12, 12.2, enfim, ele já faz. Quando você tem archive, você tem a configuração para um DataGuard, ele já faz essa política de retenção e só deixa realmente apagar, só deixa expurgar o archive uma vez que ele já foi transportado e já foi aplicado no ambiente standby. Configure control file, configure snapshot control file, ele faz um snapshot do control file e define um local e um formato de criação. Esse snapshot do control file a gente vai ver que ele permite recriar o control file através de um script. Ele gera um script que a gente consegue recriar o control file através dele. Caso eu queira retornar um dos parâmetros qualquer do RMAN para o valor default, após modificado, basta eu fazer configure, o nome do parâmetro completo como ele está ali, e clear, e ele volta para o padrão original. Questão de prova também, questão que na documentação da Oracle, nos manuais de curso, normalmente não tem, e eu coloquei aqui que é bem legal se a gente precisar fazer essa alteração. Bom saber. Nos ambientes corporativos, os backups normalmente são feitos através de scripts, ou colocado na crontab, ou através do scheduler job do próprio Oracle. Para ajudar no dia a dia de cada um, eu vou colocar aqui dois scripts que eu utilizo muito nos meus ambientes produtivos para fazer backup dos ambientes. Vou colocar um padrão de backup de archive e um padrão de backup full do ambiente. Esses scripts mencionados podem ser copiados e utilizados sem problema e fica como dica de ouro da aula de hoje. Eu digo dica de ouro porque é muito de mão beijada, assim, é muito grátis para vocês realmente como pegar isso e implantar no ambiente. Para cada situação vai ser composto de dois arquivos. Aqui eu vou pegar o exemplo do backup de archive log. Eu crio um arquivo para ser chamado na crontab da seguinte forma. O nome do arquivo, coloquei aqui, vocês podem mudar, é RMAN archive underline o nome do banco, coloquei em vermelho para vocês saberem que eu coloquei o nome do banco e é assim que eu faço nos meus. Você vai ver lá RMAN archive underline prod, RMAN archive underline desenho, enfim. Quem um dia conhecer os meus ambientes, alguns alunos já trabalharam junto comigo, alguns alunos talvez ainda vão trabalhar em algum ambiente, a gente se encontra por aí, vocês vão ver que a gente tem muito isso. No conteúdo desse primeiro arquivo, ele é só um chamador que eu falo para ser executado. No conteúdo ele vai ter, eu gosto de colocar eles para serem executados com o root, na crontab do root, e mando executar com o nome do dono do banco. No meu caso aqui, eu coloquei dentro dele o SU-, coloquei para ele executar como OraDB, que no nosso caso vai ser Oracle, que é o dono do banco, o usuário do sistema operacional dono do banco, que foi usado para a instalação, "-c" de comando e o comando que ele vai utilizar. Um arquivo SH, que você não pode esquecer que ele tem que ter o chmod x mais x, que permite o arquivo ser executado. Então, ele tem que ter essa permissão de execução. Depois disso, eu crio um arquivo, que é esse cara aqui, né? O arquivo que vai ser chamado. Crio esse cara aqui e o conteúdo dele está aqui dentro. Em um primeiro momento, eu faço set de várias variáveis do ambiente
Pode ser que elas não sejam necessárias no seu ambiente, enfim, mas eu gosto de colocar todas as variáveis que podem vir a dar algum determinado problema. Dado importante, então aqui nessas variáveis aqui, ó, que eu digo que são uma das mais importantes a ser configuradas. Oracle Seed, Oracle Base, Oracle Home. O term nem tanto, mas o path é importante também, para que ele possa executar o RMAN sem ficar reclamando aonde está o arquivo RMAN. Faço aqui um export date para que eu possa, no meu arquivo, no meu RMAN, olha que legal, eu coloco um arquivo de log. Eu coloco RMAN target. Quando eu coloco dentro do RMAN o comando seguinte, que eu vou comentar aqui para vocês, quando eu coloco o comando aqui, ó, RMAN target barra para conectar. MSG log, eu estou dizendo para ele gerar um log e dou o caminho para ele. Coloquei backup online archive, nome do banco, underline, e coloquei a variável date que eu citei aqui em cima. Que ele pegou a data de agora, com hora, minuto e segundo, para eu poder acompanhar o log do meu backup e ver se o log aconteceu, o backup aconteceu. Ok, então isso é bem importante que eu tenha essa informação. Aqui é o script de backup propriamente dito. Run, aloquei 1, 2, 3 canais, vou fazer esse log paralelizado. Eu vou dizer que ele vai criar, cada um vai criar uma peça de backup aqui dentro. Eu disse que o set size de 500 MB, de 5.000 MB, de 5 GB, archive log, o backup, o tamanho máximo de cada peça, archive log all, delete all input. Quando eu coloco delete all input, ele termina de fazer o backup e limpa da área de recover, para que eu não fique lá com aquela minha área de recover, meu recodata, o meu recover, enfim, lá o meu disco de recover lotado com archives que não vão ser usados, porque eu tenho que ir lá e deletar manualmente. Então, ele faz o backup e já deleta. No momento que ele faz o backup, ele deleta todos os que foram acrescentados no backup. Peço ainda aqui um backup do current control file, do backup do control file, digo aonde eu quero o backup do control file, eu joguei junto com os archive logs, para que se eu precisar restaurar, eu restauro de forma mais rápida. Esse caso aqui é um script que até não precisaria estar configurado para que tenha feito um backup automático do control file, auto backup control file on, não precisaria estar configurado se eu utilizasse esse backup. Toda vez que eu aloco canais, eu tenho que terminar fazendo o release dos canais, que é a liberação do canal, para que ele possa terminar o backup. Quando eu coloco isso aqui, EOF é que ele execute até o fim do arquivo, até encontrar o EOF. Encontrou o EOF de novo, significa que acabou o script e ele executa e sai fora. Esse é para o backup de archive. O próximo, mesmo padrão, para o backup full. Crio um arquivo para ser chamado na crontab da seguinte forma, coloco um nome específico para ele. Aqui eu coloquei RMAN full RCL. Executo o arquivo na crontab do root. Colocar aqui que é ruim de escrever com isso, que vocês nem imaginam, mas enfim, dá para ver que com a crontab do root que é para executar, crio esse arquivo, RMAN full no RCL, RMAN full RCL.sh, não esquece que ele tem que ter o chmod mais x, e o conteúdo dele que seta as variáveis, vou ter que corrigir o script aqui para vocês verem que o script certinho, que aqui não é prod 12, aqui é backup prod 12, não, aqui é o RCL. Setei as variáveis, tudo certinho.
E aqui rodo, peço para ele gerar o log pela data que eu criei aqui, ó, a data vai ser essa data que está aqui. Aloquei os 3 canais, disse aonde eu quero o meu backup, qual que é o padrão de nome para ele. Esse dólar, esse %U, %P, %S são variáveis de substituição que vai me trazer informações a respeito do banco. Backup Full Database, Files per set 3, quebrando em 3 aqui. Alter System Archive Log Current, para que ele faça o backup dos archive log também. Então, quando eu faço um backup full, eu faço um archive log current para que ele faça a alternância do archive log, né, para que ele rode o redo log e com isso faça a alternância do archive. Faz o backup de archive, deletando no delete input no formato específico que eu quero lá, jogando para dentro da pasta archive log, como a gente já viu. Faço um backup do control file após fazer os checkpoint e dou release nos canais. Isso eu completo a forma que eu uso também com setando todas as variáveis de ambiente e é muito bom. Eu coloco isso na crontab e só analiso dia a dia os scripts para ver se ele rodou tudo certinho, se não deu nenhuma falha, e com isso eu sei que o meu backup está ok. Gente, essa foi a aula com final dica de hoje, que vocês podem pegar e implementar já no ambiente, quem quiser utilizar, enfim, quem quiser implementar. Na próxima aula, a gente vai elaborar um backup consistente para o nosso ambiente, para que a gente possa iniciar as destruições e a criação do nosso plano. A gente vai criando as formas de se resolver e em cima disso vamos montando como que a gente vai ter um plano, ok? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.